Perguntas escrutinadoras que as testemunhas de Jeová não fazem para si mesmas. Quem era a nação de Israel, nos dias do profeta Isaías? Eram as testemunhas de Jeová, conforme Isaías 43, 10-12 nos prova isso. Quem era a nação cabeça dura e coração duro nos dias do profeta Ezequiel? Eram as testemunhas de Jeová, conforme Ezequiel capítulos 2 e 3 nos provam isso. Em que ano recente foi fundada a religião Testemunhas de Jeová? Foi em 1931, ocasião em que o juiz Rutherford recebeu uma nova luz para mudar o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Como sabemos, a Watchtower foi fundada nos anos 1870, e eram conhecidos como Estudantes da Bíblia, e depois de 61 anos, o Jeová da Watchtower enviou uma nova luz para o juiz Rutherford mudar o nome para Testemunhas de Jeová. E 12 anos antes, o Jesus da Watchtower havia designado o juiz Rutherford para ser o escravo fiel e prudente de um homem só. As testemunhas de Jeová que são ensinadas que o escravo fiel e prudente sempre foi uma classe de cristãos ungidos, foram enganadas. E até o ano de 1931, quem escrevia o alimento no tempo apropriado era somente o juiz Rutherford. E neste ano, ele recebeu a nova luz para mudar o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová. Sim, quem dava as cartas era só o juiz Rutherford. Quem dava o alimento espiritual era só o juiz Rutherford. Estranho, né? Portanto, o juiz Rutherford era o escravo fiel e prudente de um homem só, pois só o nome dele aparecia como o autor dos livros da Watchtower. Só que o juiz Rutherford se esqueceu que os principais religiosos, que condenaram Jesus Cristo à morte, eram testemunhas de Jeová conforme Isaías 43, 10-12 nos prova. Agora, a pergunta é: tem sentido o verdadeiro Jeová da Bíblia escolher para identificar os verdadeiros cristãos o nome Testemunhas de Jeová, que eram considerados cabeça dura e coração duro? E que ainda por cima condenaram Jesus Cristo à morte? Isso nos é provado nos capítulos 2 e 3 do livro de Atos. E se mesmo assim, a religião verdadeira eram as testemunhas de Jeová, teria nexo causal o Jeová da Bíblia escolher o nome de uma religião que havia matado Jesus Cristo? E se mesmo assim, a religião verdadeira é as testemunhas de Jeová, porque só em 1931 é que foi escolhido este nome? E porque Jesus disse para seus discípulos: sereis testemunhas de mim, e não de Jeová, conforme nos diz Atos 1, 8? E porque por providência divina, conforme Atos 11, 26, foi criado o nome cristãos pela primeira vez, na congregação de Antioquia, desobedecendo a hierarquia, que deveria ser somente em Jerusalém o local de onde seriam decididos os assuntos ligados à congregação. Pois o corpo governante ensina que só em Jerusalém era a sede do corpo governante, e somente os apóstolos de Jesus é que podiam decidir tais assuntos. Então, porque o Jeová da Bíblia desacatou o Jeová do corpo governante, escolhendo a congregação de Antioquia para criar o nome cristãos para os seguidores de Jesus Cristo? Estranho, né? Então, quem eram as testemunhas de Jeová do passado? Eram os filhos de Israel ou a nação de Israel.
e como Jeová da Bíblia denominava eles, conforme Ezequiel capítulos 2 e 3. Cabeça dura e coração duro. Teria sentido, após ter sido criado escravo fiel e prudente de um homem só em 1919, e só em 1931, 11 anos depois, o Jeová da Bíblia usar este escravo fiel e prudente de um homem só, chamado Juiz Rutherford, para criar um nome Testemunhas de Jeová que já estava mais sujo do que pau de galinheiro, conforme nos mostra a Bíblia. Será que não foi por causa disso, deste nome Testemunhas de Jeová estar negativa e famigeradamente conhecido, que Jesus mudou o nome para Testemunhas de Jesus, conforme Atos 1, 8? Ou, nome, cristãos, conforme Atos 11, 26. Mas, em Hebreus capítulo 11, não diz, positivamente, sobre as testemunhas, dizendo: visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas. Sim, eram testemunhas de fatos edificantes para fortalecer a fé dos cristãos. Talvez você diga: tem muitos cristãos que foram nas guerras, criaram doutrinas falsas. Mas, e as testemunhas de Jeová do passado? Que eram de cabeça dura e coração duro. Jeová usou o rei de Babilônia, Nabucodonosor, e o general romano Tito, para destruir respectivamente, 2 vezes, a nação das testemunhas de Jeová lá em Jerusalém. Por isso que Jesus disse que a religião verdadeira tem que adorar o Pai Yahvé, por meio de Jesus, conforme João 4, 23, 24 e João 14, 6. Adorar o Pai é uma coisa, e ser testemunha do Pai é outra coisa. O diabo é testemunha do Pai Jeová, mas não adora o Pai Jeová da Bíblia. Os cristãos verdadeiros adoram o Pai Jeová da Bíblia, mas não o Pai Jeová da JW.org. Porque os cristãos verdadeiros são filhos do Pai Jeová da Bíblia. São filhos do Pai Jeová da Bíblia. Mas o diabo se opõe a isso, não honrando que os cristãos sejam filhos deste Pai. Veja João 8:49. Inclusive tem até uma religião que se diz verdadeira e proíbe a maioria dos adeptos de serem filhos deste Pai. Conhece uma religião que permite que a maioria dos seus adeptos somente sejam amigos de Deus, mas não podem ser filhos de Deus. E qual a ligação disso com João 8:49? Alguém poderia dizer alguma coisa sobre isso? Portanto, adorar o Pai é uma coisa, ser testemunha do Pai é outra. O diabo é testemunha de Jeová, o Pai, mas não adora o Pai Jeová da Bíblia. E já os cristãos verdadeiros adoram o Pai Jeová da Bíblia. Porque todos os verdadeiros adoradores devem adorar o Pai, disse Jesus, em João 4, 23, 24. E já os que não podem adorar o Pai, visto que só podem ser amigos de Deus, como que vão adorar o Pai? É meio confuso, não é mesmo? Se não podem ser filhos de Deus, como que vão adorar o Pai? Não tem nexo. Visto que o nome Testemunhas de Jeová não tem um bom currículo conforme a Bíblia nos mostra, Jesus mudou o nome dos seus seguidores para cristãos ou testemunhas de mim, conforme Atos 1, 8 e Atos 11, 26. Mas, Jesus não é a testemunha fiel e verdadeira conforme Apocalipse 3, 14.
sim, testemunha fiel e verdadeira, pois as demais têm demonstrado ser infiéis e mentirosas. O diabo é uma testemunha infiel e mentirosa. Assim sendo, procuremos ser bons cristãos, adorando o Pai Yahvé com espírito e verdade, que estaremos na religião verdadeira. O resto, como vimos, o resto faz parte da Babilônia, a grande.